Olá pessoal, boa noite. Deixa eu colocar aqui o nosso tema que eu não coloquei. Hoje a gente vai fazer a live 13 de 14 do Desafio do Amargo. Deixa eu colocar aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que vocês podem comer para emagrecer. Então, eu vou trazer algumas sugestões aqui para vocês estarem montando um cardápio. Então, eu vou tentar realmente ajudar vocês com a parte técnica, tá? Oi, pessoal, boa noite para quem tá entrando aí. Tô aqui, ó, batendo o meu 1 litro de chá, que eu me comprometi do protocolo de reabilitação intestinal. Inclusive, tenho que falar disso com vocês, mas não deu tempo ainda. Tava atendendo até agora. Deixar o pessoal entrar aí, dar um minutinho. Boa noite, Anabelle. Vamos lá. Gente, vocês têm dúvida do que comer para emagrecer? Coloca aí nos comentários para mim quais são as maiores dúvidas de vocês, né? O que realmente surge aí na cabecinha, o que deixa vocês em dúvida, para que eu possa estar também conseguindo suprir, tá? Hoje a live vai ser só comigo. O Jean e a Cris estão em Floripa, lindos e maravilhosos. Ontem a live foi só com eles também, né? A gente fez algumas divisões, mas é com o mesmo intuito de estar ajudando vocês aqui, né, com o Desafio do Amargo. Boa noite, Keila. Boa noite, Sheila. Alessandra entrou aí também. Bom, bora lá, que eu não sou de passar muito do horário, eu gosto realmente de estar aqui orientando vocês e vamos trazer conteúdo, né? Gente, primeira coisa, o que você deve comer para emagrecer? Primeira coisinha que você tem que colocar aí na cabeça de você, tá? É que não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito só. Só que você tem que entender que você não pode comer muito e você também não pode comer muito pouco. Então tem que realmente conseguir conciliar essas duas questões, tá? Então pensa comigo, eu gosto de estar orientando vocês a fazerem mais ou menos 4 refeições, tá? Isso não significa que não pode fazer 5 ou que não pode fazer 3, mas 4 é o que eu acho um pouco mais geral, que é mais fácil de dar certo para a maioria das pessoas, tá? Então eu vou orientar vocês nessas refeições, que vai ser café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, para que vocês consigam estar implementando aí na rotina de vocês. Já vi que teve gente que perguntou de chá, quantidade, por aí vai, né? Então, vamos lá. Café da manhã, tá? Pensando, lembrem-se em emagrecimento. Essa é a questão. Obrigada, Andressa, obrigada pelo elogio. Vamos lá. Café da manhã pensando em emagrecimento. O ideal, gente, é que tenha proteína na primeira refeição, assim como em todas as refeições. Teve até alguém aqui na live que já perguntou, é importante ter proteína em todas as refeições? Eu gosto que tenha proteína em todas as refeições quando o assunto é emagrecimento, porque é mais fácil de vocês aderir à dieta e de vocês não ficarem passando fome, porque proteína dá mais saciedade. Ah, Lari, é extremamente... Tem que ter? Não necessariamente, porém, eu gosto que tenha proteína em todas as refeições, tá? Então, o café da manhã, tu pode começar com uma proteína mais leve. Então, tu pode começar com ovo, né? Tu pode começar, às vezes, com um pãozinho integral com ovo, por que não? Não tem problema, tá? Se você é mulher e aí tem, assim, muito peso para perder, muito peso, eu diria mais de 15 quilos, tu pode estar começando com 2 fatias de pão integral, 1 ou 2 ovos, dependendo da fome. E aí vocês podem também, às vezes, estar colocando uma fruta nesse café da manhã, que já é uma opção legal, já fica um café da manhã bem completo. Se você, às vezes, não tem muita fome, tu pode estar comendo um ovinho mexido com fruta, pode tirar o pão. Então, dá para ir intercalando nessas opções, tá? Outra coisa que eu gosto muito são algumas receitinhas com ovo. Então, por exemplo, assim, uma panquequinha de banana, uma farofinha de banana que eu faço também, inclusive tem receitinha aqui no Reels do meu Instagram. São ótimas opções para te estar começando o dia, principalmente quem tem aquela vontade louca de doce, né? Então, sou a louca do doce, quero comer doce em todas as refeições, tá? Então dá para colocar uma bananinha, um cacau num período de TPM, já fica legal. Tem receitinhas também com um pãozinho de queijo de frigideira,
que é ovo, tapioca, também tem receitinha aqui no meu Instagram, mas notem, todas as opções têm proteína, todas as opções têm ovo, tá? E por quê? Para realmente dar saciedade. Não adianta às vezes tu só ir lá e comer o pão integral, por nada aquilo ali não vai te dar saciedade, vai fazer com que tu tenha até mais fome até a hora que chegar no meio-dia, tá? Por isso que é importante ter o ovo, ter uma proteína ali. O café pode ser com ou sem leite, e aí vai depender do teu gosto também. Claro que o que acontece? O leite vai ser um pouquinho mais de caloria, tá? E tem algumas pessoas que têm intolerância à lactose, né? Então aí você tem que ver a sua individualidade. Se você tem alguma coisa relacionada a leite que ele faz mal, é óbvio que o ideal é não entrar, tá? Mas se você não tem problema nenhum, você pode estar usando, tá? No processo de emagrecimento, eu oriento pelo menos um semi-desnatado, que vai ter um pouquinho menos de caloria, ou um desnatado, tá? E aí, pensando num contexto geral, tem gente que às vezes quer fazer lanche da manhã, tem gente que não tem fome. O que eu gosto de dar de dica aqui pra vocês? Analisem como que vocês estão chegando de fome no meio-dia, tá? Eu particularmente nunca faço lanche da manhã. A maioria dos pacientes, eles conseguem enxergar que não precisa, tá? E por quê? Porque às vezes vocês comem mais por hábito, mesmo sendo fruta, mesmo sendo castanha, enfim, não importa. A maioria das vezes vocês comem mais por hábito do que necessariamente por fome, tá? Então, tu não precisa tecnicamente fazer um lanche da manhã. Essa história de comer de 3 em 3 horas não é assim que funciona, tá? E aí, no almoço, gente, eu gosto que seja um almoço completo, tá? Então, um almoço com uma proteína, tá? De preferência uma proteína mais magra. Então, aí, um frango, uma carne mais magra, uma sobrecoxa sem pele, uma coxa sem pele. A coxa, principalmente, tem uma quantidade legal de proteína também. Então, tu pode estar intercalando nessas opções. Peixe, né? Peixe também é uma ótima proteína. Nós aqui do sul não temos tanto hábito de estar incluindo peixe. Os peixes brancos, eles têm menos caloria, tá? Então, pode estar incluindo peixe ali também, só cuidar para não ser frito, né? Então, assim, às vezes seladinho num azeite de oliva, na frigideira, rapidinho, mas não aquela coisa de frito em imersão, igual a minha mãe fazia muito antigamente, que ela passava o peixinho lá na farinha de trigo, no ovo e depois colocava naquele azeite de soja, né? Então, cresci assim, gente. Hoje mudei, mas cresci assim. Então, aquele lá não vai ser saudável, tá? Então, sempre cuidar esse modo de preparo. E assim, ó, gente, o que eu gosto de explicar na questão do restante, tá? Eu fiz um post essa semana, ontem inclusive, falando sobre os vegetais, sobre ter uma quantidade grande. Por quê? Porque os vegetais, eles são pouco calóricos, então o ideal é que tu esteja incluindo bastante vegetal para te não ficar com fome. Hoje mesmo eu atendi vários pacientes e todos os pacientes que eu conversei, que eu gosto de botar bastante vegetal no almoço e na janta deles, todos os que eu conversei, inclusive que já estavam comigo, eles falaram que não estão ficando com fome porque eles estão comendo a quantidade certa de vegetal. Então, assim, não precisa ter medo, ficar de frescura, porque tu pode estar comendo uma quantidade grande de vegetal, ficar satisfeita e aí não despencar no docinho, na bolachinha e nas outras coisinhas que em pouco volume são mais calóricas, tá? Então, ali metade do prato de vegetal não tem erro, tá? Uma folha verde para estar dando uma variada, às vezes se quiser fazer um suco de couve, tudo é bem-vindo nesse contexto. E uma porção de carboidrato. Como tem muita gente que tem dúvida da questão do carboidrato, vou dar a dica da mão, tá? Uma mãozinha fechada de algum tipo de carboidrato, tá? Ah, Larissa, mas não é uma dieta extremamente calculada para mim sendo assim. Não vai ser. Mas é uma orientação para reeducação alimentar, para ter um emagrecimento de acordo com a reeducação alimentar. E assim, gente, almoço, para mim, é uma das refeições que vocês têm a possibilidade de comer um grande volume, tá? E menos caloria, de acordo com as opções que tu consome, para te realmente ficar satisfeito ali durante o dia. Então, não tenho tanta fome, não quero comer comida de verdade, posso fazer lanche? Não, de forma alguma. Tem que comer comida de verdade, tá? Arroz, feijão seria carboidrato, então entraria nessa porção do tamanho da mão, mais ou menos, tá?
E aí pode batata, pode aipim, né? Pode batata doce, batata inglesa, né? Tem muita gente que tem dúvida, come batata doce ou come batata inglesa? Gente, a batata inglesa ela é até menos calórica do que a batata doce, pasmem vocês, tá? Mas é pouquinha diferença mesmo. Então, não precisa ter medo da batata inglesa, nem da batata doce, tá? O aipim, ele é um pouquinho mais calórico, então tem que cuidar um pouquinho mais da quantidade para não se passar na quantidade dele. E o arroz também, ele é intermediário, digamos assim, em caloria, né? Também não precisa ter medo, só que também não dá para comer a panela toda, porque o problema é o quê? Vocês às vezes comem, sei lá, só arroz, feijão e carne, não comem os vegetais e as saladas e logo na sequência já estão com fome. E esse é o problema, por isso que tem que ter as saladas e tem que ter os vegetais, tá? E a janta, gente, eu sempre gosto de tentar deixar assim explícito para vocês que a melhor opção da janta sempre vai ser comida. Comida. A mesma comida do almoço, sabe? Comida. Lari, eu não tenho hábito de jantar, né? Não fui criado assim. Enfim, se tu tá em processo de emagrecimento, tenta implementar o hábito de comer comida, porque vai fazer uma diferença absurda no teu processo. Tu vai ficar muito mais satisfeito se tu chegar ali 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, dependendo do teu horário, e comer comida. Ontem mesmo, eu tenho um clube de networking, a Pangeia, e a gente faz eventos colaborativos, que é eventos para empresas, digamos assim, né? Para pessoas, para empresários, enfim. E ontem a gente chegou em casa, era 11 horas da noite, era 10h50 por ali. O que eu fiz? Eu fiz o meu lanche da tarde mais tarde, ali umas 5 horas, comi uma saladinha de fruta, que sempre tem uma saladinha de fruta lá no evento, e cheguei em casa e jantei. Lari, mas tu jantou 11 da noite? Sim, eu jantei 11 da noite. Por quê? Porque comida, independente do horário, ainda vai ser a melhor opção. Tá? Então, eu até ia postar ontem, mas estava tão cansada. Sabe aquele dia que tu chega tão morta em casa que tu não consegue às vezes postar? Eu até ia fazer um post sobre isso. Mas comida sempre vai ser a melhor opção. Então, tentem trazer essa logística de comida, tá? Para variar de vez em quando, o que eu gosto, tá? Tu pode fazer a falsa comida, né? A comida com outra roupa, igual tem muito nutricionista por aí que fala. A comida com outra roupa, pra janta, ela vai ser, por exemplo, assim, uma crepioca com frango e salada. Ou uma crepioca com frango e suco verde, tá? Onde vai ter proteína, né? Vai ter carboidrato e vai ter a fibra. Então, tem o carboidrato ali da tapioca, tem a proteína do ovo e do frango e vai ter as fibras dos vegetais no suco verde, por exemplo. Só que já fica mais disfarçado. Para quem gosta de um queijinho, às vezes até dá para colocar, para dar um gostinho, né? Para dar um leve tonzinho ali diferente nesse gosto dessa janta, dessa comida com outra roupa. Semana passada o Jean e a Cris estavam comendo hambúrguer no jantar. Então era um pãozinho deles sem glúten, porque eles não podem. A quantidade certa ali de mais ou menos um tamanho de uma palma da mão, assim, de bife, né? Mas aí o bife só com a carne moída. Eles botavam salada, alface, tomate, pronto. Tá feito o hambúrguer. Entende que é comida também? Então essas opções vocês podem fazer na janta também. Gente, a gente tá batendo quase 100 pessoas online. Manda pra alguém aí pra gente bater 100. Deixa eu pensar aqui. Eu ia falar, se a gente bater 100, eu faço alguma coisa, mas não vem nada na cabeça. Mas enfim, só de coração, manda pra alguém, chama mais alguém pra live aí pra gente conseguir bater 100 pessoas ao vivo. Pra mim bater a minha meta. Gente, então é o seguinte. Então, você pode fazer essa comida com outra roupa, tá? Hoje, por exemplo, é um dia que eu já sabia que eu ia também trabalhar um pouquinho até mais tarde. E as marmitas acabaram, mas eu já pensei no que eu ia comer. Então, eu deixei ali, já tá certinho, alface, tomate picadinho, suco verde só pra bater. Vou fazer também. E vou fazer um wrap, que eu gosto também, que também é uma opção que dá pra estar fazendo, que é igual aquelas rapidez. Vou fazer com ovo. Então, é uma opção, é uma comida com outra roupa, entende? Então, são opções que vocês podem aí estar colocando na janta. Teve alguém que perguntou aqui sobre tapioca, tá? Então, vamos lá, tapioca para questão de emagrecimento. Gente, só a tapioca branquinha ali, aquela onde você bota bastante tapioca na frigideira, ela não é
a melhor opção quando a gente pensa em emagrecimento, tá? A melhor opção seria a gente transformar em 1 ou 2 colheres de tapioca, tá? E colocar um ovo e fazer a crepioca. Por quê? Porque o índice glicêmico fica menor e vai ficar mais proteico, vai te dar mais saciedade, tá? Então, só a tapioca, muitas vezes, ela tem mais caloria do que realmente um pãozinho francês, né? Até tem alguns nutricionistas que trazem post nesse sentido, que realmente a tapioca, ela, né, uma porção de tapioca, e eu tô falando só da partezinha branca, eu nem tô falando do recheio, né? Que às vezes o pessoal faz, sei lá, com leite condensado, faz com morango e leite condensado e outras coisas, então tem que olhar isso, tá? O ideal é que não seja essa tapioca com coisas mais doces ainda. Mesmo se ela for com ovo, tem que ser pouca quantidade do branquinho, da tapioca, tá? Não pode ser uma quantidade absurda, beleza? Gente, 99, 103! Que legal! Vou bater um print, tá? Pera aí. Batemos! Que legal! De coração, gente, isso é um marco pra mim, tá? Há um tempo atrás eu tava. Quando será que eu vou conseguir bater 100 pessoas numa live? Obrigado de coração. Enfim, deixa eu voltar aqui pra gente não perder o foco. Miga, bate print aí pra nós. Gente, café da tarde, vamos lá. Café da tarde, eu sempre gosto de explicar o seguinte. Tu tem que entender como é que é a tua fome e como que tu chega no final da noite, no final da tarde nessa fome, tá? Importante, tem gente que sente menos fome à tarde, tem gente que sente mais fome à tarde. E aí tu vai ter que tentar escolher de acordo com essa tua fome, tá? Se você realmente, nossa, Lara, eu chego no final da tarde querendo assim devorar tudo, tá? E eu quero comer tudo que tem pela frente, você precisa, tá? Comer uma coisa que tem uma proteína a mais de tarde. Então, por exemplo, assim, um pão com frango, né? Um sanduíche ali, tipo um sanduíche natural, é uma opção legal. Às vezes uma tapioca, mas aí uma crepioca com frango também é uma opção que dá sim para colocar no café da tarde, né? Às vezes também opções do tipo algum bolinho, alguma receitinha fitness que tenha frango ou que tenha carne. Então são opções assim super legais para você realmente estar colocando no café da tarde se você tem muita fome. Então aquela historinha de vou passar só com uma frutinha e a hora que eu chegar em casa eu me viro, esquece disso, tá? Porque se tu tem muita fome, só tua frutinha não vai segurar a tua fome. E aí o que vai acontecer? Tu vai chegar em casa, vai querer comer até o pé da mesa e aí vai dar ruim, tá? Eu falo por mim, gente. Eu já negligenciei o café da tarde. Eu já fui a pessoa que pensava, não, vou comer só uma frutinha e uma castanha aqui no café da tarde. E aí chega em casa, eu dou um jeito, eu me viro. Não funcionava, tá? Nunca deu certo pra mim. Então, quem não tem esse problema, ok. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas come, sei lá, só um negocinho, ou às vezes até, por exemplo, vou comer só um pão de tarde. Só o pão não sustenta. E como o pão não sustenta, a pessoa acaba realmente comendo mais quantidade. Então, coloquem alguma coisa assim, tá? Quem tem uma fome intermediária, dá pra colocar um iogurte, né, com fruta, que aí já tem um pouquinho de proteína. Às vezes uma dose de whey, né, com castanha ou com fruta, também já auxilia bastante no processo. Algumas receitinhas mais leves, assim, de bolinho de caneca, panqueca de banana. E todas essas opções, gente, vocês têm sim, né, que preparar. Mas, por exemplo, assim, eu já cansei de fazer bolo de caneca de manhã para levar para comer de tarde, ou de noite para comer no outro dia. Então não precisa, às vezes, necessariamente preparar na hora, se você não tem micro-ondas, ou se você às vezes não tem como, né? Então é questão de fazer, deixar prontinho e comer na hora. Gente, já cansei de comer, sei lá, tapioca com banana fria, crepioca com banana fria, e eu acho uma delícia, não acho ruim. Então não precisa realmente ser, nossa, muito quentinho, preparado na hora e tudo mais, tá? Não tem necessidade. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Gente, o meu filtro, ele tá até com
legenda junto eu não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Sobre horário, tá? Gente, não tem um horário específico para café da tarde, mas assim, o que eu gosto? De tu analisar a tua fome. Então, eu gosto de fazer entre 4 e 5 horas da tarde. A hora que começou a bater a fome, já pensa ali no que tu vai comer. E uma regra de ouro para vocês, tá? Saiam de casa de manhã cedo, sabendo que vocês vão comer durante o dia de vocês, tá? Só isso, vocês já vão ter ali 30% do teu dia garantido. Então, assim, planejem o que eu vou comer no café da manhã, o que você vai comer no almoço, no café da tarde e no jantar. Se for preciso, já deixa algo descongelando, já leva o teu lanchinho para de tarde, mas sai de casa sabendo o que tu vai comer e de preferência às vezes levando se tu vai ficar o dia inteiro fora. Porque vocês têm que ser prevenidos, vocês têm que anteceder o problema, tá? É como se assim, vai me dar fome, que você sabe que vai dar fome, então você tem que saber o que você vai comer na hora da fome. Não caiam na onda de pensar, mas eu dou um jeito, mas eu nem vou ter fome, né? Aquele pensamento aleatório, assim. Então, se for preciso, investe numa marmiteirazinha, investe em alguma coisa, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender em estar investindo nessas coisas assim, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, mais alguma dúvida? Tô aqui rindo ainda que eu bati 100 pessoas na live. Deixa eu ver aqui. Gente, mais alguma dúvida? Pode malhar em jejum? Pode, eu treino em jejum, tá? Eu treino em jejum e eu sempre coloco carboidrato na noite para realmente estar rendendo nesse treino, tá? A proteína pode ser cozida ou tem que ser com manteiga, né? Enfim. Gente, o ovo vocês podem fazer de várias formas, não precisa ser necessariamente cozido, tá? Você pode fazer ele fritinho, às vezes pode fazer com um fiozinho de azeite de oliva. Se não tem nenhuma coisa não, né? Se não tem nenhuma intolerância alimentar, pode usar um pouquinho de manteiga sim, tá? Só o legal é vocês sempre usarem pouca gordura para estar fazendo esse ovo quando for fazer, tá? O que faço para me desinchar? Porque tô muito inchada. Vamos lá. Água, chá, tá? Gosto de chá de hibisco, né? Coloquei alguns no desafio do amargo também. Chá de cavalinha. Só que às vezes tem que ver se esse inchaço ele tem a ver com algum outro sintoma. Tireoide alterada, algum alimento que tu tá comendo que ele te deixa inchada e tu tá sempre inchada, né? Então, tem que realmente cuidar disso. Lari, banha de porco é mais saudável que óleo de soja? Não necessariamente, tá? Eu particularmente não amo banha de porco, tá? Então, eu falo que assim, ó, a banha de porco, tu vai usar ela esporadicamente, tá? Se tu tem o colesterol alterado, se tu tem o colesterol um pouco mais alto, o ideal é não usar a banha de porco e nem o óleo de soja, então nenhum dos dois. Teve alguém aqui que perguntou sobre a questão se pode usar Sazon. Gente, não pode usar Sazon, pelo amor de Deus. Sazon, tempero Amin, sei lá, caldo Knorr, todos esses temperos, eles têm muito glutamato monossódico, eles têm muito sódio, eles têm gordura junto. Então, assim, de jeito nenhum vocês podem estar usando Sazon. Troquem por açafrão, orégano, páprica, lemon pepper sem o glutamato monossódico. Troquem por... Agora fugiu o resto. Páprica, enfim, pimenta. Tem um mundo de tempero natural para vocês estarem usando, tá? Que vocês compram em casa de produto natural. Inclusive, em casa de produto natural a granel, geralmente sai muito mais em conta do que comprar no mercado. Então, selecionem, né, os lugares onde vocês vão comprar as coisas, que fica mais fácil aí de manter sempre na rotina, né? Deixa eu ver. Vou responder mais umas 2 perguntinhas pra gente terminar a live pontual ali dentro do horário, não passar. Quantas vezes pode usar o chá de cavalinha ao dia? Eu gosto de média de 2 xícaras, tá? Não é, gente, chá não é algo que vocês precisam exagerar normalmente, tá? Muito pelo contrário, vocês não devem exagerar nos chás. Vocês devem tomar 1, 2 xícaras, trocar os tipos de chás, né, ao decorrer da semana, tá? Eu hoje estou no momento, essa semana, que é um protocolo para melhorar o intestino. Geralmente nesse protocolo eu dou
sim, um pouco mais de uma quantidade maior de chá, mas aí não são chá diuréticos, são chás digestivos e são mais de um tipo de chá durante o dia. Então aí a gente vai trocando, tá? Ficar sem comer por muito tempo atrapalha? Atrapalha se na hora que tu for comer, tu acabar comendo muito. Então, assim, se tu é aquela pessoa que almoçou meio-dia, depois vai comer, sei lá, só de noite, e aí quando tu chega de noite, tu quer comer tudo que vem pela frente, atrapalha. Se tu quer fazer o jejum ali de manhã, igual tem muita gente que fala, né? E assim, o jejum, ele tem os seus benefícios, só que tu vai emagrecer se tu comer também a quantidade certa, né? Fazendo 4 refeições. Então, tecnicamente, a aderência do jejum eu acho pior, por isso que eu não indico tanto assim, tá? E aí ele vai atrapalhar se tu realmente comer muito, né? Comer demais, tá? E assim, jejum, gente, eu acho bem particular. Apesar de ter muita gente de aplicar, né? Ah, eu aplico o jejum sozinha. Jejum eu não preciso fazer nutricionista. Vou fazer com nutricionista, é só parar de comer. Não é assim que funciona, tá? Porque às vezes vocês quebram o jejum de maneira errada, vocês não estão no momento por nada emocional de fazer jejum, tá? E às vezes vocês acabam naquele curto período da janela ali que vai comer, por exemplo, comendo a mais do que precisava, tá? Principalmente se vocês fazem, às vezes, eu vou fazer uma low carb e um jejum junto, aí vocês aumentam muito a questão de gordura, comem pouco volume, mas comem muita caloria. Então, tem que cuidar também. Mesmo assim, não é ideal fazer sozinho, tá? Tem que ter um acompanhamento pra gente entender bem certinho como é que funciona isso aí, tá? Vou responder mais uma aqui. Qual a dica para o lanchinho depois do jantar? Ou não indica? A primeira orientação é: será que precisa desse lanchinho depois do jantar? Será que é hábito ou tu realmente tá com fome? E se tu tá ficando com fome depois do jantar, tu tá colocando a quantidade certa de vegetal ali no teu prato? Tá caprichando nas saladas? Então, olha isso antes de colocar mais uma coisa para comer, colocar mais uma refeição, tá? Quando é dieta para ganho de massa magra, alguma estratégia mais específica, aí sim, aí a gente coloca ceia, até porque a pessoa às vezes tem que fechar a quantidade calórica todo no dia dela, né? Não é igual emagrecimento. Então tem alguns casos que eu acabo colocando ceia também. Ou, por exemplo, a pessoa não comeu fruto o dia inteiro e aí quer botar uma frutinha de ceia, também coloco. Então tem essas opções. Certo, gente? Fechamos às 8 horas. Tô muito feliz que eu bati mais 100 pessoas na live. Pra mim é um marco mesmo, tá? De coração. Vou gravar o dia de hoje aqui. Quem quiser revisar a live, eu vou deixar salvo aqui. Se quiser anotar as opções que eu falei, porque eu sei que eu falei bastante informação e eu falo rápido, então, né? Foi várias coisas. Então, façam isso também, né? Estudem um pouquinho da live e colhem aqui com a gente, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo, né? Vou dar uma boa noite pra vocês. Vou ali fazer a minha janta, a minha comida com outra roupa, tá? Espero vocês. Amanhã tem a última live do Desafio do Amargo. Espero ter ajudado e ter contribuído aí pra jornada e pra vida de vocês. Tchau, pessoal. Até mais.